esse louvor, é interessante que nós dizemos estar prontos, mas e os nossos tempos, né? Quando nós pedimos oração para as outras pessoas e dizemos às vezes até alguns pecados que essas pessoas já cometem, nós esquecemos que nós também cometemos pecado e que esses sofrimentos que as pessoas têm, que existem na vida delas, como doença, maldade, maus pensamentos e outras coisas que nós vemos na vida dessas pessoas, nós temos que lembrar desse ano. Eu quero voltar para lá, eu quero ir para o Senhor, eu quero estar com Cristo. Então, em vez de ficarmos, em vez não, se rezamos, oramos pelos outros, temos que fazer muito por nós. Porque se eu vou pedir paz, amor, tranquilidade para ele, como é a função dos Calebes, né? Levar a paz e a harmonia, eu tenho que estar em paz e harmonia. Eu tenho que ser semelhante a Cristo para me poder falar a palavra dele, mostrar para os outros que estou indo na casa dele, recebendo orientações e trazendo para os outros, né? As pessoas perguntam para mim, mas por que você está dizendo? Porque eu quero voltar para aquele paraíso, para aquela tranquilidade. Eu quero que você também volte, que você esteja lá comigo, não só para me agradecer quando nos encontrarmos lá, mas para vivermos felizes. E podemos começar fazendo isso aqui nesse planeta, né? E eu escolhi hoje a mensagem sobre Tiago, que diz assim: primeiro vamos orar, né? Deus esteja conosco, para que possamos, como eu disse, entender a mensagem e fazer com que nós tenhamos cada vez mais o nosso coração puro diante da sua luz, diante do seu Evangelho. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus esteja conosco e com nossos irmãos e irmãs que lutam por um mundo melhor e aqueles que se dedicam a levar a palavra de Deus aos necessitados. Hoje nós vamos usar as palavras de Tiago. Tiago era meu irmão de Jesus e dirigente da palavra de Jerusalém na década de 40. Ele escreveu esse livro. Primeiro, Tiago escreveu o livro para encorajar os crentes que enfrentavam várias provações que punham sua fé à prova. Porque, como hoje, muitas das vezes, diante das dificuldades, nós esquecemos que temos que ter fé, que eu preciso acreditar. E ali está a parte boa do que eu oro por Cristo. Ali está a resposta dos meus problemas. E às vezes eu esqueço disso e atropelo, acabo não vivendo assim. Então, Tiago escreveu, segundo, para corrigir crenças errôneas a respeito da natureza da fé salvífica. Fé salvífica porque pela graça somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Isso está em Efésios 2:8. A nossa fé, a nova fé do discípulo de Cristo, vem por meio de ouvir a pregação do Evangelho, ou seja, do ensinamento, daquilo que nós falamos, daquilo que é falado como pregação, como mensagem para a igreja, ou até mesmo numa casa, como acontece as visitas, né? É necessário que nós venhamos entender, acreditar, colocar fé naquela palavra e durante a semana, durante o dia, lembrar. Não adianta virmos aqui, igual eu estou dizendo sobre o livro de Tiago. O interessante seria, e importante seria, que depois, amanhã, ou hoje à noite, na hora de dormir, pega o livro de Tiago, né? O Freitas falou sobre Tiago. Vamos ver mais alguma coisa sobre ele. Porque o livro de Tiago são 5 capítulos, né? São 5 capítulos. É rápido, é fácil. E bom de entender o que está acontecendo no nosso mundo hoje. E terceiro, para exortar e instruir os leitores concernentes
voltados, dedicados ao resultado prático da sua fé na vida, de retidão e de boas obras. A questão das boas obras é o que nós estamos fazendo, né? Levar a mensagem, também levar uma roupa, levar um alimento, levar a palavra, levar conforto. Vamos abrir nossas Bíblias então em Tiago 1. Primeiro capítulo de Tiago, nós vamos ler de 19 a 27. Eu vou ler esses versículos e vou dar continuidade com a leitura no rodapé da Bíblia para um esclarecimento melhor do texto, que vai nos dar um bom entendimento do que nós estamos vivendo e como devemos viver nos dias de hoje. Que é o mais importante hoje, é que nós tenhamos. Então diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que rejeitamos toda imundícia e acúmulo da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz exertada, a qual pode salvar a vossa alma. 22. E sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Interessante, né? E isso é uma verdade. Se nós agora pararmos e pensarmos como eu sou, né? Você acabou de olhar no espelho, você sabe como eu sou, como que eu me vejo, como que Deus está me vendo. O 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, é nisso perverso, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Vamos continuar. 26. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse levanta. A religião pura é imaculada para com Deus. O Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se na corrupção do mundo. Exatamente o que nós nos propomos, é o que a missão Caleb se propõe: fazermos das discípulos, levarmos a palavra de Deus, levarmos o conforto, mostrarmos, não é só darmos, mostrarmos para as pessoas que é importante essa união, que é importante fazer o bem para os outros, que é importante levarmos a palavra, é importante sermos semelhantes a Cristo. Isso que é o mais importante. Como o hino que o irmão gosta, eu quero que ele me veja, eu quero que Cristo me veja, eu quero que Cristo esteja comigo, eu quero chamar, mas eu principalmente tenho que fazer 100% a minha parte, senão não adianta. Eu quero tudo, mas o que eu estou dando? Eu quero tudo, eu recebi tudo, estou pedindo, estou recebendo, mas eu tenho que retribuir, senão eu fico cheio demais, senão aquilo transborda em mim e eu tenho, e daí? O que você está fazendo pelos outros? Quando nós falamos orar pelos outros, às vezes a gente faz uma oração até rápida, né? Meu Deus, ajuda a irmã de Deus lá na oração. Mas eu não sei o nome dela, não sei onde ela mora, não estou sentindo aquilo que ela está sentindo. Eu não estou sentindo, não estou vivendo aquelas emoções que ela está vivendo, não para sofrer, mas para poder dizer: Deus, é isso que ela está sentindo aqui. Tire dela,
faça com que ela seja feliz, faça com que ela seja saudável. O Senhor sabe de todos os sofrimentos. Tire ela, salve ela, né? Mas às vezes nós fazemos uma oração só porque nos pediram, né? Pediram para fazer uma oração para mim, eu fiz uma oração. Mas que tipo de oração é essa? Que conversa, né? Você teve com um advogado para ele te proteger? Que conversa você teve? O que você apresentou para ele falar em prol de você? E aqui diz o seguinte, que é importante também que nós saibamos a ideia de estar no rodapé da Bíblia, que eu acho muito interessante. No versículo 21, que diz: rejeitando toda imundícia, a palavra de Deus, quer pregada, quer escrita, não pode atuar de modo eficaz na vida da pessoa se esta não se separa da imundícia moral e do mal. Primeiro, Deus ordena ao crente que deixe de lado toda a impureza e pecaminosa que permeia a sociedade e regeneradora e corrupta e que procura influenciá-lo e a sua família. Essa imundícia polui a alma e o espírito e arruina a vida. Muitas vezes nós vemos situações no mundo, na política, né, na sociedade, numa loja, né, que nós entramos para fazer umas compras, e nós ouvimos e vemos ali algumas pessoas querendo levar vantagem, e nós acabamos embarcando nisso, está errado. Se nós queremos ser justos, estarmos do lado de Deus, às vezes a gente diz assim: será que Jesus aceitaria isso? Né? Quando eu era pequeno, eu gostava de pensar o seguinte: eu fui criado, meu pai faleceu muito cedo, e eu fui criado só com minha mãe e minha avó. E muitas vezes eu perguntava para mim: será que meu pai faria isso? Será que meu pai concordaria que eu fizesse isso? Que era brigar com um amigo na rua, fazer maldade lá no futebol que eu jogava, né? Dar troco no ônibus que eu gostava de levar vantagem. Mas aí eu perguntava isso para mim. Só que a resposta era não. Mas o mundo que eu estava vivendo ali me levava para o sim. Então muitas vezes nós precisamos, nós que já crescemos, que nos dizemos cristãos, né? Precisamos pensar nisso. Será que essa corrupção que está no governo, que está na sociedade, eu preciso concordar com ela? Eu tenho que fazer parte dela? É lógico que não. Mas como que eu posso evitar isso tudo? Através das orações, através de conversar com Deus. Coloque em mim as purezas, coloque em mim sabedoria para que eu as evite. E coloca na cabeça das pessoas, orar pelos outros é isso. É pedir para que Ele interfira nas atitudes, nos pensamentos das pessoas, da sociedade. Né? E continuando. As Escrituras nos avisam quando as coisas impróprias para o povo santo de Deus. Elas nos avisam isso. Assim sendo, não devemos participar de nenhum tipo de impureza ou obscenidade. Além disso, devemos estar conscientes de que permitir qualquer tipo de impureza moral em nossa vida ou no nosso lar, inclusive a linguagem imunda ou obscena, através do vídeo ou da TV, entristece o Espírito Santo, violenta os santos padrões de Deus, estabelece para que Deus que estabelece para o seu povo. Às vezes a gente comete esses erros, essas faltas em casa, né? A gente fala alguns palavrões, vira as costas, pensa, talvez não fale, mas pensa, né? E com isso nós vamos fazendo com que o Espírito Santo se afaste. Todas as vezes que eu vou fazer uma pregação, ou uma igreja para uma mensagem,
no carro sozinho, como eu já disse aqui, que eu gosto de conversar com o Espírito Santo, mas quando eu venho fazendo mensagem, eu digo o seguinte: Espírito Santo, mais uma vez nós estamos juntos na missão de levar a mensagem aos irmãos. Esteja comigo, fale através de mim. E tudo aquilo que acontecer, que eu leio, que eu ouvi, que eu falar na igreja, faça com que seja verdade dentro de mim. E se porventura não estiver sendo verdade, transforma-me para que eu possa seguir junto contigo nessa missão. E isso é uma coisa que nós devemos fazer todo dia. Como eu disse, eu agradeço a Deus amanhã e agradeço a Deus à noite, porque é assim que nós nos aproximamos, né? Todas as vezes que nós lembrarmos um do outro, é como se nós estivéssemos nos aproximando, né? Se eu vou fazer uma oração para o irmão Marinho, nós estamos numas vendas de imóveis, estamos pedindo a Deus que faça com que nós tenhamos sucesso. Eu oro por ele, para que ele tenha saúde, para que ele tenha disposição, para que ele tenha boas amizades, para que ele leve o nosso trabalho às pessoas que são importantes e interessantes para nós, no nosso negócio. Mas peço a Deus que dê força para ele, porque senão fica uma coisa muito material, muito interessado, né? Não, eu quero que ele fale: calma, nós temos primeiro que lembrarmos que somos um só na visão de Deus. Nós somos um povo, e Ele quer fazer de nós, a sua palavra. Então é importante, quando nós orarmos, é nós estarmos próximos, nós nos sentirmos próximos, nós sentirmos a dor, o sentimento daquela pessoa, mas não para que soframos, para que possamos mostrar para Deus que estamos ligados naquilo que estamos ligados naquilo que estamos orando, pedindo, e estamos prontos para entregar para Ele aquilo que sabemos que Ele é capaz de curar, de salvar, de transformar. A palavra de Deus nos adverte: ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Nós, como crentes, devemos levar a sério a justiça e a santidade. Nossa casa precisa estar varrida e limpa e cheia da palavra de Deus e da santidade de Deus. O cristão começa a sua nova vida em Cristo ao nascer de novo pela palavra da verdade. É o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo hoje estamos trazendo para nós a palavra da verdade. E se nós acreditarmos, dermos fé de que essa é a palavra de Deus e a verdade através da mensagem de Tiago, nossa vida muda. Não é possível que de repente a gente venha aqui e fale: Jesus salva. Tenha fé, acredite, leia a Bíblia, busque versículos, capítulos, livros que vão te fazer bem. Porque tem vezes que a gente lê um livro, lê alguma coisa e a gente se sente mal. Eu não sei se disse uma vez, quando eu cheguei na igreja adventista, eu cheguei e na primeira semana o Júlio me chamou para ir com ele na igreja da Boa Sorte. E lá estava tendo um curso do Apocalipse. Eu cheguei novo. Quando eu entrei na sala, o Júlio começou a falar sobre o Apocalipse, eu perguntei para mim mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Isso aí é um absurdo, eu não concordo, eu não aceito. Isso é muito, entendeu? O mundo está para estourar, e eu estou vindo aqui, eu vi isso nessa igreja. Não, foi muito forte para mim. Então é um livro que você tem que ler, tem que entender aquela história que está ali, né? Você tem que entender a mensagem, tem que estar pronto para aquilo.
ali. Ou seja, tem que gostar. Eu não gosto 100%, eu prefiro o livro de Tiago, prefiro o livro de Marcos, Mateus. Hoje eu ouvi uma mensagem, Mateus 24, nós podemos conversar sobre Mateus 24 aqui, qualquer dia que eu recebi um convite de novo. Eu achei a mensagem muito gostosa da gente conversar, muito real. Dá para a gente falar sobre o nosso mundo de agora, o que nós estamos vivendo, o que nós precisamos fazer para nos livrarmos de algumas situações. Só que o Apocalipse me assustou. Então, pega um livro que você gosta, aquele que você começou a ler, vai para outro. As histórias são gostosas, a mensagem de Cristo, a mensagem da Bíblia são muito boas, elas nos trazem paz no momento que você gosta e entende. Hoje eu já entendo, hoje eu já sei que as mensagens são proféticas e o que está por vir, por que está por vir e como está. Então eu acredito, eu tenho fé, eu aceito melhor, mas prefiro outros livros. Se for para mim ler, se for para mim estudar, eu prefiro outros. Então que façam assim também, de acharem interessante. A nova vida com Cristo requer que abandonemos toda impureza moral e que sejamos resolutos quanto à prevalência da palavra de Deus em nosso coração. O termo original aqui é implanto, literalmente implantado, e dá a entender que a palavra precisa tornar-se parte de nossa própria natureza. A palavra implantada nos leva à salvação final. Ou seja, a palavra de Deus, ela realmente nos leva a uma situação de conforto. Ela nos leva a uma situação de estou realmente, tenho fé de que essas mensagens, que é a palavra de Deus, ela está me colocando numa situação privilegiada. E esse privilégio eu preciso passar e ensinar para os outros. Esse que é o importante. Se eu tenho minha família e a minha família não aceita, não quer ouvir, não dá importância, estou falando aos poucos. De vez em quando pega um livro e lê um versículo. Olha que interessante isso daí. Mesmo que não seja dada importância, mas você jogou ali, você mentiu de pequenininho. De mostarda, por exemplo, que vai dar uma árvore maravilhosa, grande, vai crescer, vai frutificar, mas joga de vez em quando, em vez de virar as costas, vai plantando, vai fazendo. Isso que é a palavra que nós precisamos fazer e que ela esteja dentro de nós. A vontade de Deus mantida no âmago do nosso coração pelo Espírito Santo, em que nos habita, mediante a fé em Cristo, recebemos não somente a misericórdia e o perdão, como também o poder e a liberdade para obedecer à lei de Deus. Então nós recebemos essa liberdade, nós recebemos esse poder de entender isso. Às vezes a gente pensa em poder. Eu quero ter o poder de levantar minha mão, fazer uma oração e aquela pessoa ser por quem não quer esse poder? Falei, não, eu não quero isso. Não, você tem que querer isso, porque assim você está se aproximando de Deus. Você não pede para Deus, cura-me, Senhor. Você acha que Ele vai te curar como? Porque Ele tem. Você pede para Ele curar a irmãzinha que pediu oração através do poder de Deus. Então, se eu recebo a palavra, se eu recebo a mensagem, se eu acredito, se eu tenho fé e quero ser semelhante a Cristo, através dele, fazer com que as coisas aconteçam, com que as coisas sejam mais fáceis no mundo em que vivemos. Não é isso que todo mundo quer? Não precisa acreditar. Porque eu preciso acreditar que a minha oração tem poder. Não é para ser maior, nem superior, nem mais do que ninguém, não. É porque eu acredito na palavra. Eu leio, estudo, me preparo, vou fazer uma prova, não passo na prova.
Eu leio, estudo, faço um monte de coisas, exercícios. Na hora que eu vou fazer a oração, ali é a minha prova. Aí a pessoa se cura, passa na prova, né? Eu abençoado com a graça de Deus, para que a minha oração, a nossa oração, a nossa força, o nosso poder, fez com que aquela pessoa saísse das trevas em que está. É chamada a lei perfeita da liberdade, porque o crente deseja cumprir a vontade de Deus. Andarei em liberdade, pois busquei os seus preceitos. O crente nunca deve pensar na liberdade para violar os mandamentos de Cristo, mas sim em ter a liberdade e o poder para obedecê-los. Eu acho que, à medida que nós vamos orando, vamos caminhando, nós precisamos acreditar. Como eu disse, eu oro pela minha família, eu oro pelos meus filhos, não tenho notícias ruins. Então eu acredito que as minhas orações estão chegando até eles, né? As minhas orações estão dando para os meus filhos, para Ricardo, lá em Lavras, minha filha, Janine, em Resende, em Volta Redonda, meu filho aqui em Bahamas, minha neta de Volta Redonda, são as pessoas que eu mais faço as minhas orações, direciono mais a minha atenção, vamos dizer assim, e são as pessoas que eu converso com Deus proteja. Eu acredito que essas minhas intenções, minhas orações estão chegando a Ele, e que Deus está fazendo com que eles tenham discernimento no trabalho, no estudo, né? No relacionamento com as pessoas. Eu acredito nisso, porque senão não adianta eu orar. Orando para o Ricardo lá em Lázaro, mas aí eu protegerei lá. Aí ele aconteceu um acidente aqui, então ele como, eu tenho orado, mas como você tem que colocar aqui no coração, tem mostrado para Deus o amor que você tem, né? Eu não conheço a irmã que ela pediu oração, mas eu tenho que amar como ser humano para poder entregar para Deus, para que ela esteja neste mundo junto comigo e vivendo bem. Não é assim que funciona? Eu quero que todos nós tenhamos a liberdade. Nós queremos isso. O amor genuíno pelos necessitados. Nos dias do Novo Testamento, os órfãos e as viúvas tinham poucos meios de sustento. Em muitos casos não tinham ninguém para cuidar deles. Esperava-se da parte dos crentes que ele demonstrasse o mesmo cuidado e amor que Deus revela aos órfãos e às viúvas. Não é assim que a missão Caleb saiu para fazer? Eu vou na casa de algumas pessoas, mas e se eu fizer uma relação das pessoas carentes, das pessoas viúvas, que estão precisando de alguma coisa? Estão precisando da cesta básica, estão precisando de roupa, não estão precisando? Vamos orar então? Vamos joelhar aqui, vamos fazer uma oração para que tudo, para que pelo menos tenhamos paz, para que a palavra de Deus, para que Cristo venha morar junto com vocês. Não está precisando de comida, não está precisando de roupa, não está precisando de nada. A palavra, o coração, o amor, o poder de Cristo é o que você precisa. Porque muitas vezes a gente acha que as pessoas precisam só comida e roupa, né? Dinheiro, comida e roupa. Não é isso. Não é só isso. Isso é material, espiritual. O espiritual é que precisa ser elevado, para que na hora que elas se sentirem bem, acordar de manhã disposta, acordar de manhã pensando em Deus, pensando na oração, pensando no culto que teve, na mensagem que foi levada, elas se sentirem bem, confortáveis e com fé que vai dar tudo certo durante o dia e amanhã e depois, e assim nós continuarmos felizes para sempre. É isso que nós pedimos, feliz para sempre. Hoje, entre nossos irmãos e irmãs em Cristo, há os que precisam de ajuda e cuidado.
devemos procurar aliviar suas aflições e sofrimentos, e dessa maneira mostrar-lhes que Deus tem cuidado deles. Isso é o que algumas das vezes a gente diz: Deus está cuidando de você, mas como cuidando de mim? Eu estou gripado, eu estou com Covid, eu estou errado, eu não tenho isso, não tenho. Porque eu disse aqui quando a gente faz a oração agradecendo, você tem que entender que isso tudo que você está passando não é porque Deus quer. Talvez ele tenha pensado assim: não, você está feliz demais, como fez com Adão? Você está feliz demais, vou colocar uma esposa no seu caminho. Então, de repente, ele pode estar pensando isso: você está bem demais, eu vou te dar uma gripezinha. Nessa gripe, o que eu vou pensar, o que eu vou sentir, o que eu vou falar, como eu vou viver? Eu vou reclamar dele? Eu vou dizer que ele é ruim e que ele não existe? Antes da gripe eu estava feliz e tinha uma fé nele. Agora que eu vejo isso, eu vou desacreditar? Não, eu tenho que continuar acreditando e entender por que isso veio para a minha vida. O que está acontecendo na minha vida para mim ter acontecido isso? É uma mensagem, é uma orientação divina. Todos os males e todos os bens são orientações divinas, e nós às vezes achamos que só o mal que traz as coisas ruins. Deus traz as coisas que nós precisamos receber na nossa vida. Não são coisas ruins, são coisas para que nós venhamos aprender a amar, para que nós venhamos aprender. Se eu vou orar para a irmãzinha que está gripada, e na hora que eu fico gripado, eu fico revoltado, eu tenho que orar também para mim, eu tenho que orar para acreditar que essa gripe, eu vou conseguir viver melhor, é porque eu me alimentei mal, é porque eu andei em lugares que não devia, porque eu tive pensamentos que não devia. Vou buscar, através de Deus, o que é necessário para que eu me cure, porque eu quero que os outros sejam curados, não quero também me curar. Que eu chegar com ela, mas a senhora andou ali no sereno, mas eu também andei no sereno. Mas a senhora não está sereno, a senhora tem comido fruto? Eu tenho comido fruto. A senhora tem se alimentado bem, tem comido ali um arrozinho, feijão, carninho, mas eu não tenho feito isso. Então eu acho que o problema dela é isso tudo. Só que na hora que eu tenho, que ela tem, de gripe, de qualquer outra coisa, eu tenho que olhar para mim: será que eu estou fazendo isso tudo também? Será que se eu botar ali no espelho e olhar para o espelho e falar: espelho, você está se alimentando bem, você está fazendo o que deve ser feito, você está amando Deus, você está conversando com Deus conforme deve? Na hora que eu virar as costas, eu esqueço aquela imagem, esqueço aquela conversa, esqueço as orientações que me foi dada por mim mesmo ou por Deus, e continuo com os meus problemas. Cadê a fé? Cadê Deus no meu coração? Cadê Deus nos meus pensamentos? Jesus me ensinava aí, passou só como um enfeite. Não pode, não deve. Ele tem que estar conosco 24 horas. Ele tem que estar conosco o tempo todo, porque Ele fala conosco o tempo todo. Nós precisamos acreditar que Ele está falando. Porque quando eu falo com o Espírito Santo, eu acredito que Ele está respondendo. Eu dou tempo para Ele responder. Como eu disse uma vez, no telefone. Você faz uma ligação e pergunta: e aí, tudo bem? Tem que vir uma resposta. Vai dizer: está tudo bem, você fala como você está. Então, para terminarmos, irmãos, conserva-te santo diante de Deus. Tiago diz que o amor ao próximo deve estar acompanhado do amor a Deus, expresso na separação das práticas pecaminosas do mundo. O amor ao próximo deve estar acompanhado da santidade diante de Deus. De outra forma, não é amor cristão. Se nós não tivermos esse amor de Cristo dentro de nós, não fizermos as orações, entregando para Deus de coração aquilo que nós estamos sentindo através do pedido da irmã, através do pedido da outra pessoa,
anjo chegou para ele e falou: ó, tem mais um pedido aí, Frida quer falar com o senhor. Quem? Frida. Mas escuta ele, depois. Não, mas ele quer falar com o senhor. Ah, mas o que ele vai falar não é de coração, não é de verdade, não é de sentimento, não é de pureza. Mas eu vou escutar assim mesmo. Ele sempre escuta. Aí aí o anjo pergunta: e aí, como já escutei? E aí? Não, só escutei. Porque não tem nada de verdade naquilo, aquilo não veio do coração, aquilo não é sentimento. Mas ele é cristão, ele pensa que ele é cristão. Porque ele lê a Bíblia, porque ele estuda a minha palavra, mas o coração dele ele entregou para Cristo, ele entregou para nós. Ele sabe o que é entregar-se para nós. Esse hino que nós vamos cantar agora, ele fala também sobre isso. Preste atenção, é interessante. Então, irmãos, se quisermos ser semelhantes a Cristo em nossas atitudes, ações e reações, devemos olhar regularmente no Espírito de Deus, que é a Bíblia, mas não nos enganemos, somente olhar não basta. A palavra de Deus nos transformará, mas apenas, isso é mais importante, se nós a obedecermos. Ela só nos transforma se nós fizermos. Porque você vê isso daqui, você não sabe, nossa, eu sou obrigado agora a seguir. Não, você não é obrigado não. Ah, mas você está falando tanta verdade, tanta coisa boa. Sei isso. Mas eu sou obrigado não. Tem muita gente que lê isso e não significa nada. Tem muita gente que lê e vive, sente, acredita, conversa com os outros, tem dúvida, busca um pastor, busca um presbítero, busca um ancião, conversa com alguém a respeito, diz que não está conseguindo, diz que é fraco, para ver as informações que vão. Porque de repente você vai dizer para ele: olha, eu sou fraco, eu não consigo seguir isso, ele também é. Ele vai dizer: opa, também sou. Mas não vai dizer: pô, vamos estudar então, vamos trabalhar mais junto, né? Mais junto, para a gente poder estudar junto, para a gente poder viver junto, crescer e vencer essa dificuldade de ser semelhante a Deus. E falei sobre Mateus 24, o sermão profético, o princípio das dores. Nós podemos conversar sobre isso uma hora. E assim, irmãos, eu agradeço a oportunidade e que nós sejamos fortes para acreditarmos que somos capazes de sermos semelhantes a Deus. Nós consigamos vencer através da nossa fé, né? Através do eu acredito, eu sou capaz. Né? A gente diz aí algumas vezes em pensamento positivo: acredita. Acredita que você é capaz, que você vai ser capaz. Mas lá no fundo, de repente, não é um pensamento positivo. Eu, como cristão, eu estou acreditando que Deus está ouvindo, que eu estou dizendo que sou capaz, que eu tenho fé naquilo, vou trabalhar para isso. Eu e o irmão Toninho, como eu disse, temos alguns imóveis para serem vendidos. Não adianta eu ficar, irmão, pegar 5 imóveis para vender. Aí ele vai lá no sítio dele, eu vou lá para a minha televisão, daqui a dia eu digo: e aí, irmão? Ofereceu, mostrou, falou, conversou com alguém? Não, nem eu. Eu preciso ter fé, eu preciso fazer acontecer. E o fazer acontecer já é conosco. Porque Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós vençamos todas as dificuldades. Mas nós precisamos fazer acontecer. Obrigado. Amém. Esse hino é importante que prestemos a oração.
jamais, né? Existir não deve existir nunca. E, em vez de acreditarmos que Cristo virá, vamos acreditar que aquele que ele deixou aqui, o Espírito Santo, já está conosco. Né? Ele vai vir, mas nós já temos uma parte dele. E essa parte dele faz com que nós tenhamos fé de que ele virá. E quando ele vir, ele vai nos encontrar prontos, porque o Espírito Santo nos encontra. Porque nós quisermos estar prontos. E não adianta ele estar aqui querendo nos preparar e nós não queremos estar preparados. Aí quando ele vier, ele vai dizer: não, você não pode, você não está preparado. E o estar preparado é fé nessa palavra, fé naquilo tudo que foi falado hoje, fé de que nós vamos ler o livro de Tiago de novo, para entendermos melhor o que Tiago quis dizer. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe no Senhor, faça com que nós tenhamos o Espírito Santo em nosso coração, que nós sejamos fortes, sejamos dignos da Sua presença no nosso coração e tenhamos capacidade, sabedoria para levarmos até as outras pessoas aquilo que nos é ensinado através das Suas palavras, através dos seus mandamentos. Agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. All right.